Namastê presença, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo e nele a gente vai conversar um pouco sobre o que os mentores espirituais, o que a espiritualidade de luz fala sobre estes OVNIs, estes objetos voadores não identificados que foram abatidos nos últimos dias. Um assunto que gerou muita repercussão na internet, tem muita gente falando, é o ET, tem muita gente falando, não é o ET, é impossível ser o ET é muito evoluído. Aí tem gente falando, não, isso aí é uma coisa do governo, vai iniciar uma nova guerra, vai dar algum rebuliço na Terra e vai acontecer alguma coisa gigantesca, a gente não está sabendo o que é. E aí, em meio a tanta coisa acontecendo, outras pessoas achando que os OVNIs apareceram agora, foram colocados ali para esconder outra coisa que está acontecendo no mundo. E já que vai vir, muita gente fala de outra pandemia que tá para vir, e esse é uma informação que eu tive acesso também ano passado com os meus mentores espirituais. Eles me falaram realmente de uma nova pandemia que vai vir, mas não é algo para agora, já nesse momento. E aí tem muita gente pensando, meu Deus, o que está acontecendo? O que são esses OVNIs? E aí, gente, se você é uma pessoa que não acredita em espiritualidade, não acredita na conexão com os guias de luz, nem sabe o que seria espíritos de luz, o que seria espiritualidade, tu acha que tu não acredita nessas coisas, então esse vídeo meio que não é pra você. Esse vídeo é pra quem tem a mente aberta, esse vídeo é pra quem está buscando desenvolver a sua espiritualidade. É um vídeo sério, é um assunto que eu gosto muito de conversar. E então vamos lá, sem mais rodeios. Ontem, fazendo 2 dias, 3 dias que oficialmente os Estados Unidos tinha derrubado 4 objetos voadores não identificados, explodiu na internet esse assunto, E eu resolvi entrar em contato com a minha espiritualidade de luz. Eu chamo dessa forma, tá? O que é entrar em contato com a minha espiritualidade de luz? Desde muito novo, quando eu comecei meu trabalho na internet, quando eu morava no sítio dos meus pais, eu tinha muitas experiências de canalização, onde eu meditava muito, eu era um menino do mato, assim, eu vivia no mato meditando, eu meditava e eu começava a conversar com os guias e nem sabia, não conseguia entender como aquilo funcionava, duvidava, questionava, mas eles continuavam conversando comigo. E às vezes era meio que uma voz, às vezes vinham ideias em pensamentos ou imagens. Frequentemente eu estou meditando e vem uma imagem, vem uma visão, vem um lapso, um flash, e ali se inicia quase que um diálogo com eles. Mas eu preciso sempre ter muita conexão para ter essa conversa, eu preciso meditar muito, eu preciso silenciar minha mente. Essa conversa, eu não consigo ter ela tipo, do nada, tô aqui e agora tô conversando. Não, eu tenho que me sintonizar. E aí ontem eu fui fazer essa sintonia, da mesma forma que eu faço desde os meus 15 anos. Hoje tenho 23. Então é uma prática que eu fiz muito na minha vida, de conversar com eles. E fui perguntar para eles, para a minha espiritualidade, para os seres de luz que me acompanham. Muitas vezes quem vem falar comigo são os arcturianos. Outras vezes eu já senti muito os Abraham vindo falar comigo, que é uma consciência coletiva muito evoluída, que sempre está muito próxima. Às vezes é os meus próprios mentores, na maioria das vezes, são os próprios mentores, assim. E mentores pessoais, eu digo. Então eu pedi para eles, afinal, o que está acontecendo, o que são esses OVNIs, está chegando a hora de acontecer algum movimento extraterrestre na Terra, alguém pode me falar? E aí a informação que me foi passada foi de que esses OVNIs, eles abatidos, esses OVNIs abatidos, que o governo viu, foi lá, mandou caça, derrubou. Esses OVNIs, eles não são extraterrestres, eles não vieram de fora da Terra. Eles não têm nenhum vínculo com alienígena, com extraterrestre, com alguma consciência exoplanetária de algum outro planeta parecido com a Terra, nem nada do tipo, tá? Então isso é uma informação até um pouquinho lógica, que eu gostaria de falar com vocês aqui. Por que é um pouco lógica e um pouco óbvia que não seria nada extraterrestre? Porque a gente sabe muito bem que o extraterrestre, que é uma civilização que chegou a um patamar evolutivo muito grande, tecnologicamente falando, ele não vem para o planeta Terra para ser derrubado. Ele precisa ter uma tecnologia tão evoluída que não vai deixar ele vir aqui que nem um tongão e ser derrubado no primeiro caça que vê ele. Outra coisa, pelo histórico e pela minha experiência própria de OVNIs, avistamentos de naves,
A gente já sabe que a tecnologia extraterrestre ela é ultra avançada. Ela não é detectada por radar. Eles podem se materializar e se desmaterializar. Eles têm tecnologias etéricas. A maioria das naves extraterrestres não são naves físicas, feitas de um metal, de um aço, de um sei lá o que. São naves etéricas que estão no plano espiritual, né? Porque esses seres são de dimensões muito mais altas que a nossa dimensão, que é muito material. Então, muitas vezes, os avistamentos de esferas de luzes no céu, que dançam, que aparecem, desaparecem, se teletransportam, fazem zigue-zague, não tem propulsão, não são naves físicas com uma engenharia complexa, são simplesmente naves etéricas que, quando se materializam em pura luz, bem como um ser espiritual que, quando se materializa, ele se materializa com muita luminosidade. Claro que existem as naves no nosso sistema solar, e esse seria um assunto para infinitos vídeos, uma série de vídeos que, se vocês gostariam, eu posso passar para vocês uma série de vídeos sobre os extraterrestres, o sistema solar, as hierarquias de luz que governam o nosso sistema solar, o nosso planeta. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês aqui, as tecnologias evoluídas dos extraterrestres que tem por aí são indetectáveis, eles têm dobra, eles não têm propulsão e eles conseguem rapidamente fugir em uma velocidade altíssima de qualquer caça. Então não é impossível você logicamente pensar que o ET veio aqui para ser derrubado, a não ser que ele quisesse, né? Então, gente, a informação que os mentores me passaram é que esses OVNIs eles não são, tá? Extraterrestres. Só que aí aconteceu uma coisa muito interessante, tá? Que esses mentores espirituais, os arcturianos, eles me falaram que esses objetos voadores não identificados também não são humanos. E eles são objetos, são como se fossem pequenas sondas intraterrenas de uma pequena parcela de seres intraterrenos que estão físicos, que conseguem se materializar. E aí, para quem não sabe, aqui que eu queria passar para vocês a ideia, existe no interior da nossa Terra o que o Trigueirinho chamava de mundo interno. Muitos chamam de mundo intraterreno, outros dão o nome de Agartha, outros de Erx, né? Este mundo dentro da Terra é um mundo etérico, tá? Assim como quando você olha para Marte e não vê vida em Marte, nós sabemos que em Marte existe vida espiritual, porque a civilização marciana atingiu um grau espiritual muito mais evoluído que o nosso e já não participa da mesma vibração que a nossa. Então eles estão uma dimensão acima, uma escala acima, por isso nós não vemos eles, nem com nossas sondas. Esses seres intraterrenos, grande parte deles, pelo que me passaram os arcturianos, a maior parte deles estão somente no plano etérico, um plano que é vibracionalmente mais sutil que o nosso. Por isso, mesmo que nós fôssemos em busca dos seres intraterrenos, em cavernas, em grutas, em buracos, indo cavando reto para baixo na Terra, nós dificilmente encontraríamos esses seres. Mas sim, existe uma pequena parcela de intraterrenos que são físicos, mas não que eles estão presos à densidade física. Em verdade, eles se materializam ali. Eles possuem tecnologias onde eles entram nos corpos quando necessário, em bases subterrâneas que realmente são físicas, mas a maior parte do tempo eles não precisam ficar na fisicalidade. Eles vivem mais no plano espiritual. Mas existe essa parcela física que existe principalmente porque esses seres intraterrenos, eles precisam ainda de uma certa densidade física. E é por isso que eles moram dentro da Terra. Porque dentro da Terra é como se fosse uma Terra, só que um pouco mais evoluída, mas ainda sendo a Terra, com os seus propósitos, com a sua energia, com os seus resgates, com os seus desígnios espirituais. Então esses seres intraterrenos, é por isso que eles não estão em outro planeta na Terra, porque eles precisam da Terra ainda, como eu e como você, mas eles estão num grau de consciência mais evoluído. E a maioria desses seres intraterrenos operam a favor da humanidade. Então o que tem acontecido que os arcturianos me passaram, e essa é a parte muito interessante. Eles me passaram que o que aconteceu recentemente no terremoto que atingiu a Turquia é somente o começo
de uma mudança radical nas placas tectônicas, um movimento esperado, até pela mudança do eixo da Terra, até pelo processo que está acontecendo e que já é dito há muito tempo, dos movimentos tectônicos que vão levar a certas modificações na Terra, nada exorbitante também, assim, que meu Deus, vai acabar o mundo amanhã, mas esses movimentos todos estão sendo agravados, principalmente pela superfície da Terra, entre outras palavras, em outras palavras, por nós seres humanos que estamos poluindo os rios, que estamos aquecendo muito o planeta, que nós estamos violando muito a natureza, e isso gera uma certa turbulência, uma certa desarmonia que agrava os vulcões, agrava esse processo das placas tectônicas, agrava o processo inclusive da recebida da luz solar, porque a atmosfera, a psicosfera, quanto mais pesada fica pela vibração negativa, pelas atitudes negativas do ser humano, mais a radiação solar é forte. Então tu tem um conjunto de coisas que estão agravando mais aquilo que seria mais natural e ameno. E então esses seres intraterrenos, preocupados com o que tem acontecido e com o que eles estão analisando que irá aumentar exponencialmente daqui para frente, como a atividade de vulcões, como a atividade exagerada das placas tectônicas, eles vieram para a fisicalidade no mundo, nas bases intraterrenas físicas, e elaboraram sondas, mandaram essas sondas, necessariamente talvez eles sabiam que seriam avistadas, porque é uma tecnologia, fisicamente falando, muito próxima da nossa, já que são intraterrenos. Eles jogaram essas sondas, esses balões. Até os arturianos me falaram que são tecnologias muito idênticas, materiais idênticos aos nossos, foram lançados no ar a fim de colher informações de um mapeamento de como está a atmosfera e a relação atmosférica com o solo. E mais do que isso, essas sondas também conseguiram captar em uma grande faixa, uma grande faixa não é a palavra, eles conseguiram captar de uma só vez, de um só momento, como está a irradiação magnética do ser humano da superfície. Então, mesmo que os nossos caças foram lá e derrubaram esses objetos, as informações já foram colhidas por esses seres, numa tecnologia que a gente talvez não entenda muito como funciona ainda, mas o propósito era esse dessas sondas. Tá? É por isso que provavelmente agora o governo, com essas sondas, com esses balões intraterrenos em mãos, depois de ter pegado os destroços, o que eles vão primeiramente analisar? Olha, é humano, mas é muito diferente do que a gente usa para meteorologia, para pesquisa atmosférica ou qualquer coisa do tipo. Então, provavelmente, é uma coisa de outro país. É o que os Estados Unidos pode pensar, por exemplo. Mas a parte interessante é que, fica aqui a minha pergunta para vocês aqui, sendo um objeto intraterreno, uma tecnologia que mapeia o solo, que mapeia o ar, né? Lembrem daquele objeto cilíndrico, o primeiro OVNI que apareceu, se não me engano foi no sábado ou no domingo, não me lembro, era um objeto cilíndrico, sem propulsão, cilíndrico e metálico, pesado. Provavelmente o governo vai pegar alguma coisa dali. Eles vão ver, cara, tem uma coisa aqui, uma tecnologia aqui, um aparelho, sei lá, um motorzinho, alguma coisa de informação que a gente não sabe o que é. E aí, provavelmente, o governo pode, inclusive, pensar, cara, isso aqui é uma tecnologia que a China tem, a China vai pensar isso aqui é da Rússia, e vão começar a jogar um pro outro, como sempre fizeram, mas no fim, eu acho, inclusive penso, que talvez esse movimento intraterreno, sabendo que o ser humano veria suas sondas, não foi por acaso, porque eu acredito muito que os intraterrenos, por serem mais evoluídos que nós, moralmente, intelectualmente, eles não deixariam que a gente derrubasse um balão, uma sonda deles do nada, né? Vamos derrubar ali dos intraterrenos, vamos descobrir a tecnologia que eles têm. Por isso que eu acho que eles não colocaram muita coisa ali. Fizeram uma coisa simplória, muito simples, e só botaram lá em cima para ver, né, como é que está acontecendo aí esse movimento da Terra. Essa foi a informação que eu tive, tá? Vai de você filtrar ou não. Uma coisa eu digo, muito interessante que um amigo meu me mandou um vídeo da Mônica de Medeiros, que canaliza a Sheliana. E a Sheliana falou, né?
chilena, um espírito evoluidíssimo, a chilena falou, inclusive, que esse objeto, ele não era nem humano, nem extraterrestre. E aí, ficou sem resposta, o que é afinal? E aí, quando eu vi o vídeo, não tinha me tocado nisso. Mas depois que os aracturianos me passaram que era um objeto intraterreno, faz sentido. Porque os seres intraterrenos, eles não são nem extraterrestres e nem humanos. Uma tecnologia semelhante à nossa. Como se fosse assim, tipo, a nossa tecnologia, só que um degrau acima. Entende? Então, gente, é muito interessante, tá? Para quem quer saber mais sobre o mundo intraterreno, recomendo muito a leitura do Trigueirinho. Coloque no Google Trigueirinho Mundo Intraterreno. Tem muita coisa. Eles possuem naves, eles possuem um contato mais próximo com os extraterrestres. Porém, eles também possuem tecnologia muito parecida com a nossa. Isso é o interessante do processo. E então essa é a informação que eu tenho para passar para vocês. E para finalizar o vídeo, eu gostaria de falar para vocês que o movimento, o assunto OVNI, o assunto objeto voador não identificado, está vindo cada vez mais à tona. Então, por mais que alguns de vocês pensem assim, o governo está falando do OVNI, né? Para algum propósito de tentar camuflar outra coisa que esteja acontecendo na Terra. Gente, não. O movimento OVNI, oficialmente falando, tem sido mais divulgado desde a data limite de Chico Xavier, que foi 2019. Desde 2019, muitos vídeos oficiais de Marinha, de Força Aérea Americana, Força Aérea Brasileira, muitos vídeos oficiais de pilotos, comunicações via rádio entre pilotos do Exército, de caça, pilotos de Boeing, pilotos, né? Muita coisa tem surgido na mídia, o governo tem, o Pentágono tem divulgado. Por que será? Fica aí a pergunta. Segundo os meus mentores, isso está acontecendo porque está rolando na Terra, no nosso planeta, um movimento natural do nosso governo começar a abrir mais esse assunto que para eles já é muito natural. Imagina comigo, se a gente aqui de baixo vê um monte de disco voador às vezes, de nave, de luz ali fora, né? Imagina a NASA, imagina o Elon Musk, imagina os astrônomos, imagina essa galera. Então, existe muita coisa acontecendo, o governo nunca abriu, nunca falou nada, até porque existe um grande receio da perca do poder, né, de você assumir que tem algo maior, que existe algo maior visitando a gente, que a tecnologia deles é muito mais avançada que a nossa. Tu acha que eles vão querer se rebaixar para perder o controle que eles têm sobre a Terra? Então, o que eles estão fazendo agora é começar a falar sobre esses assuntos de OVNI, disco voador, extraterrestre, com um pouco mais de oficialização. Mas eles não vão dizer, isso aqui é extraterrestre. Eles vão falar OVNIs, existem objetos voadores que vão a altíssima velocidade, que vão para cima, para baixo, que se desmaterializam, que não tem propulsão, que é impossível ser algo humano. E é isso que vai ficar por um tempo, para massagear um pouquinho a consciência do ser humano da Terra, para já ir abrindo um pouco a mente do ser humano, porque logo mais à frente, o ser humano vai começar a fazer bases na Lua. E quando o ser humano começar a fazer bases na Lua, isso os arcturianos me passaram, está em conformidade com o que Francisco Cândido Xavier, o nosso amado Chico Xavier, falou nas suas obras, os espíritos falaram nas obras dele sobre isso. Quando o ser humano começar a ir na Lua e fazer as suas bases lá, o ser humano vai começar a ter um contato com o extraterrestre. Então vai começar, os astronautas vão começar a ver luzes, vão começar a gravar essas luzes, o movimento OVNI vai ficar ainda mais forte. E talvez o governo já esteja preparando a humanidade um pouquinho para isso. Será que não? Não sei. Vou deixar que vocês comentem aqui sobre isso. É uma gratidão enorme, é uma honra estar aqui com você. E se você acredita nesse conteúdo, se você gosta, se é recíproco com teu coração, se você ama espiritualidade, OVNI, ufologia, extraterrestre e tudo mais, se inscreve no canal, deixa teu like e sempre vem aqui, que aqui sempre vai ter conteúdos novos de autoconhecimento, espiritualidade, energia, extraterrestre, mensagem dos mentores e tudo mais. Muita luz para vocês, muitas bênçãos e nos vemos até a próxima.